Salve Maria Imaculada! Que alegria retornar aqui para falar com você, meu irmão, com você, minha irmã. Depois dessa grande alegria da chegada do meu filho caçula, o Isaac, graças a Deus. Isaac José, que nasceu no dia 23 de janeiro deste ano de 2026. Passei alguns dias com ele, com a minha esposa, na maternidade. Graças a Deus, já retornamos, estamos muito bem. Muito obrigado a você pelas suas orações. Em breve vou trazer aqui algumas fotos do Isaac para você conhecê-lo. Mas o importante é que estamos muito felizes. Mais um santo para nós levarmos para o céu. Conto com as suas orações por toda a vida do Isaac. E hoje daremos sequência nessa nossa empreitada da leitura do Evangelho segundo São Mateus. Um capítulo por dia durante 28 dias. Já estamos quase lá. Hoje é o capítulo 22 para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas coisas já foram faladas, reveladas, ensinadas pelo Senhor, e eu tenho certeza absoluta que muitas mais ainda serão. Então pegue aí na sua casa, por favor, capítulo 22 do Evangelho segundo São Mateus, a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-os e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quando achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e ensina o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e, deixando-o, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, que negavam a ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer sem filhos, seu irmão case-se com sua viúva, e dê-lhe assim uma posteridade, conforme Deuteronômio 25:5. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, depois ao terceiro, até ao 7º. Por sua vez, depois deles todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? Respondeu-lhes Jesus: Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos,
mas serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, conforme Êxodo 3:6. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E ouvindo essa doutrina, as turbas se enchiam de grande admiração. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta, para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam: de Davi. Como então, prosseguiu Jesus, Davi, falando sobre a inspiração do Espírito Santo, chama o Senhor, dizendo: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele teu filho? Ninguém pôde responder-lhe nada, e depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, primeiro, antes de passarmos aqui para o centro dessa nossa reflexão, quero falar com você a respeito dessa pergunta aqui dos saduceus sobre a ressurreição da carne. Muitas pessoas sempre têm essa dúvida, é uma dúvida regular. No céu, como seremos? Como será aqui o nosso grau de parentesco, os nossos relacionamentos? E aí Jesus diz que no céu nós não teremos esse tipo de relacionamento, mas seremos como anjos. O que é que isso quer dizer para todos nós? Primeiro, nós seremos como anjos. Não seremos anjos, no sentido literal da palavra. Nós somos seres humanos. Os anjos são outros seres, criaturas de Deus, mas não são como nós. Então, nós que nascemos humanos, morreremos humanos, ressuscitaremos humanos. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, não desencarnou depois da sua morte, não deixou de ser humano, que eu quero dizer. Ele assumiu a nossa humanidade e introduziu a nossa humanidade no céu. Por isso que nós podemos ir para o céu. A nossa humanidade caída pelo pecado foi resgatada. A dignidade de filho de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós seremos como anjos, no sentido de não termos esse tipo de relacionamento. Mas isso não significa que nós não nos lembraremos dos relacionamentos que tivemos na terra. No céu nos lembraremos de tudo. Porque as coisas que acontecem aqui nesta vida são essas coisas que nos fazem conhecer sobre Deus. Deixa eu te dar um exemplo claro aqui, muito simples. Eu, Flávio, estou aqui, graças a Deus, refletindo com você todos os dias sobre o Evangelho segundo São Mateus. De alguma forma, isso te aproxima de Deus. Se ao morrer você se esquecer de mim, você também necessariamente terá se esquecido de tudo aquilo que eu te ensinei. E necessariamente terá se esquecido um pouco de Deus. Se você se esquecer dos seus pais que te apresentaram a primeira fé, você terá se esquecido um pouco de Deus. Se você se esquecer do padre que te ensinou, que fez a sua primeira comunhão eucarística, você terá se esquecido um pouco de Deus. E assim sucessivamente. E claro, no final de tudo, se você se esquecesse das pessoas, dos relacionamentos, dos acontecimentos, você necessariamente se esqueceria de Deus. E claro que essa não é a vontade de Deus. Então, no céu, nos lembraremos de tudo. Eu, por exemplo, Flávio, que sou casado, voltei agora da maternidade, como eu acabei de dizer para você, quando eu morrer na glória do céu, me lembrarei desses dias difíceis que nós passamos, de todos os desafios que enfrentamos juntos, eu e a minha esposa. Não seremos mais marido e mulher. No céu seremos todos irmãos, todos filhos de Deus, do mesmo pai e da mesma mãe. Não teremos esse tipo de vínculo, mas eu me lembrarei de tudo. Quando eu olhar a minha esposa, eu vou reconhecer a minha esposa,
saber do que passamos aqui na terra, e assim será com todos. Meus pais já faleceram. Quando eu morrer e for para a glória do céu, nós nos reencontraremos. Não teremos mais este vínculo de pai e mãe. Seremos todos filhos de Deus, mas eu me lembrarei de todo o esforço, de toda a luta que os meus pais tiveram, de todo o amor que eu tive, tenho e terei por eles. E no céu ainda mais, livre do pecado, este amor perfeito por Deus e pelos meus irmãos. Então é uma maravilha, uma glória, uma bênção. Entenda bem isso para você saber e ter até mesmo este conforto no seu coração. Todos nós já perdemos nossos entes queridos. Pelo menos alguns dos nossos entes queridos já partiram. Mas tenha essa consciência, não é um adeus. Não é um adeus, é um até breve. No caixão, olhando para minha mãe, eu disse para ela, até daqui a pouco, já já nós nos encontraremos. Meu pai, quando ele morreu, eu era muito pequeno, não tive ainda essa consciência, mas olhando para minha mãe, que faleceu há menos tempo, eu me lembro muito bem. É até breve, até daqui a pouco, até já, até logo. Daqui a pouquinho nós estaremos juntos. Lembre-se sempre disso. Nossos entes queridos estão no céu esperando por cada um de nós. Agora é a nossa vez de fazer a nossa parte para que nós possamos ir para lá também, não é? Porque aqueles que vão para o inferno, aí infelizmente é só tristeza, é só solidão, é só desencontro, não tem esta alegria, esta festa que o nosso Pai, que o Rei, que o noivo preparou para nós na glória do céu. E agora sim, dando sequência nesta mesma sintonia da vida eterna, neste mesmo pensamento da glória, daquilo que vem depois, o centro, a mensagem central daquilo que Deus tem para nós hoje, para mim e para você é: prepare a sua veste nupcial. A nossa vida nesse mundo que passa precisa ter como fundamento, como alvo, como objetivo principal, preparar a nossa veste nupcial, porque é isso que vai fazer diferença, é isso que vai valer no dia da nossa morte, no dia do nosso encontro com Jesus, do nosso encontro com o noivo, com o Rei que nos espera. E aí o Senhor nos ensina a respeito daqueles que são chamados e daqueles entre os chamados que se tornam escolhidos. Termina aqui a primeira parte deste capítulo 22, no versículo 14. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Os chamados são todos. E aqui Jesus é tão didático que se você ler aqui, não precisa nem muito de inteligência para você entender, para você deduzir e traduzir para a vida cotidiana, para o mundo real, digamos assim, aquilo que a palavra nos ensina. Porque o Rei, que é Deus, convidou as pessoas, enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor, que desposa a igreja, o seu corpo místico, que somos todos nós batizados. E aí, então, o Rei envia os seus servos para convidar a todos. E já na primeira vista, nós temos aqueles que desprezaram, negaram, não deram importância, trataram com indiferença, subjugaram, desvalorizaram esse convite, que é o maior de todos, para a glória do céu, para a vida eterna, para se tornar filho de Deus, para viver com Deus eternamente. Preferiram as coisas deste mundo, preferiram as ilusões materiais deste mundo que passa, porque em vez de darem o seu sim, de deixarem tudo e irem para a festa, e é de fato uma festa, preferiram ir para o campo, trabalhar, ganhar dinheiro, como muitas pessoas gananciosas, do ter cada vez mais, foram para os seus negócios. Está aqui, eu li com você. Então isso é, como eu disse, de certa forma até fácil de você deduzir as pessoas que negam o reino em vista das ilusões deste mundo que passa. Deus está nos falando, não faça isso. Não faça isso, não caia nessa enganação, porque isso aqui vai passar.
prepare as tuas vestes nupciais, como está aqui, eu disse, é o centro da nossa reflexão. Mas a segunda parte deste primeiro texto do capítulo 22 já não é tão fácil da gente deduzir, mas também é muito importante, e acredito até que seja ainda mais importante que esse primeiro, que é, vendo aqueles primeiros convidados negando o convite, o rei então, que já havia preparado o banquete, manda os seus servos para as encruzilhadas. O que é que são as encruzilhadas? São aqueles caminhos, ou melhor, né, aquela junção dos caminhos de quem está sem uma direção definida. Porque na encruzilhada, quando eu estou em linha reta ou numa estrada definida, eu sei de onde eu estou vindo, eu sei para onde eu vou. Na encruzilhada, não. Encruzilhada é momento de decisão. Encruzilhada é momento de escolha. Você está entendendo? Você que dirige, ou você que já andou de ônibus, de táxi, de Uber, de qualquer coisa, de bicicleta, você vai indo por uma rua. Você sabe para onde você vai. Quando você chega na encruzilhada, é momento de decisão. Agora eu tenho que tomar uma decisão. É para cá? É para lá? Eu sigo em frente? Eu faço a rotatória? São pessoas, de certa forma, sem um rumo definido. Essas são as pessoas que Deus chama. E chamou todos. Pega aí, ó, versículo 10. Maus e bons. Para ser um chamado, você pode ser mau ou ser bom. Você não precisa estar pronto e acabado para ser um chamado. Uma pessoa chamada. Você hoje, meu irmão e minha irmã, ponha isso na sua cabeça. Você hoje, meu irmão e minha irmã, é chamado de Deus exatamente do jeito que você está. Exatamente na circunstância talvez terrível de pecado, de lástima que você está hoje. Você é chamado, meu irmão, você é chamado, minha irmã, para ir para esta festa que Deus preparou para você. Mas para se tornar um escolhido, todos são chamados, muitos. Poucos são os escolhidos, e são os escolhidos que de fato participam da festa do reino. Então você, na circunstância que você está agora, é chamado. Mas para se tornar um escolhido, você precisa corresponder a esse chamado de Deus. Então, traduzindo isso, para ficar ainda mais fácil, as pessoas perguntam: quem é de segunda união, ou seja, vive no adultério, pode participar da igreja? Claro! Já me perguntaram por que a igreja exclui os casais de segunda união. Que absurdo, não exclui ninguém, a igreja é nossa mãe. Agora, acolher é diferente de enganar. Porque a igreja nos ama, justamente por isso que ela nos ama, ela precisa falar a verdade. Então, se você está no pecado, a igreja não pode tratar isso com indiferença, passando a mãozinha na cabeça. Tem que falar a verdade para você mudar de vida. As pessoas com tendências homossexuais são bem-vindas à igreja? Claro! Você talvez se encontre nessa situação, é chamado, meu irmão, é chamada, minha irmã. Você que está com alcoolismo é chamado. Você que tem qualquer tipo de vício, de pecado, é chamado. A igreja acolhe a todos, a igreja recebe todos. Deus acolhe a todos, Deus recebe a todos. Deus te recebe exatamente do jeito que você está. Mas para você permanecer, para você se tornar de fato um escolhido, fazer esta transição entre chamado e escolhido, você precisa vestir a sua veste nupcial. Porque senão, versículo 11, quando o rei chegar, versículo 11, viu um homem que não trazia a veste nupcial, e perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores.
Ali haverá choro e ranger de dentes. E trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, é o inferno sem volta. É o inferno eterno, sem possibilidade de redenção. Então Deus te recebe, te chama com o pecado que você está. Mas para você ficar, para você se tornar um escolhido, para você entrar na festa, nas bodas, na festa nupcial, você precisa deixar o pecado, você precisa mudar de vida, você precisa buscar a santidade e vestir essa veste nupcial. É justamente isso. A veste, meu irmão, minha irmã, das virtudes de Cristo, da santidade, da renúncia desta vida que passa. Por isso que segue dizendo aqui, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós podemos ter as coisas deste mundo? Sim, claro, já falei sobre isso em vídeos anteriores. Ter negócios ou ir para o campo, como fala nessa primeira parte, somente isso é pecado? Claro que não. Mas o pecado está em se apegar a isso e se esquecer do reino. Você pode, trabalhar para ganhar, inclusive, pão com o suor do seu rosto, como está em Gênesis, é o desejo de Deus para sustentar a sua família, os seus filhos, como eu faço, você faz, para ter uma boa casa, um bom carro, para ter saúde, para comprar roupa, para passear, para cuidar do seu lazer, do lazer da sua família. Mas não é isso que é importante, nem muito menos isso pode te afastar do reino de Deus. Você precisa cuidar da sua veste nupcial. Esse é o objetivo da nossa vida, que nós nunca podemos descuidar. E o que é uma veste? Olha só, eu fico assim encantado o quanto Jesus é didático. Veste, é roupa, que você sabe como que é. Eu fui para a maternidade, ficamos lá 6 dias. Fui com uma roupa, no total, entre parto e tratamento do meu filho, que teve icterícia. Ficou ali fazendo um tratamento de um banho de luz, vamos dizer assim, né? Para combater a icterícia. Então, fiquei ali 6 dias. Fui com uma roupa limpinha, bonitinha, cheirosinha, uma calça, uma camisa. Levei na mala, mas eu esperava que eu ficaria ali no máximo, dadas as circunstâncias do trabalho de parto da minha esposa, e graças a Deus os outros exames que nós já tínhamos feito, da criança, da minha esposa, que teríamos alta de uma forma mais rápida. Então não levei tanta roupa assim. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4 e agora minhas roupas acabaram. Eu tenho que começar a repetir roupa. E é a roupa que você fica o dia todo e fica fora de casa. E a roupa vai sujando e já começa a cheirar mal. E já começa a te incomodar, a grudar no seu corpo. É algo terrível. É algo nojento. Eu tenho que trocar de veste se eu quero estar pronto para uma ocasião como um casamento, como uma boda. As bodas nupciais, como está aqui. E o que é que o Senhor nos dá para nos lavar, para nos revigorar, para lavar as nossas vestes? O sacramento da confissão. Por isso que nós precisamos regularmente. Eu visto hoje a minha veste nupcial e todos nós hoje, você tem que estar com essa veste nupcial hoje. Que dia que eu tenho que vestir essa veste nupcial, Flávio? Hoje? Você não sabe se você vai morrer hoje? Ou se Jesus Cristo, nosso Senhor, vai voltar hoje? Então, hoje, eu tenho que vestir a veste nupcial. Será que amanhã, depois de 3 dias, essa mesma veste ainda serve? É o exemplo que eu acabei de dar da maternidade. No dia que eu fui, a minha roupa estava cheirosinha, limpinha. Eu acabei de tirar do guarda-roupas. Mas foi um dia, foi 2. Se eu não der manutenção, e se passar um mês, e se passar um ano, com aquela mesma roupa, ela vai sujando, ela vai rasgando. Eu preciso, muitas vezes, remendar com a minha oração, com a minha leitura da palavra, o meu contato com a palavra de Deus, porque a veste rasgada
ela já não me protege mais, começa a aparecer o meu corpo, já não me aquece mais, não me protege no frio, já não cumpre o seu papel, não me dá a dignidade necessária. Imagina só, eu chegar no casamento com uma roupa rasgada, não faz sentido, não vou ser bem aceito ali, bem visto, e eu preciso dar essa manutenção todos os dias. Por isso, meu irmão, minha irmã, que na prática, eu e você precisamos todos os dias, lutar contra os nossos pecados, lutar contra as nossas más inclinações e buscar a Deus como se fosse o único dia. Eu sempre peço ao Senhor, te aconselho a fazer isso também. Senhor, me livra desse pensamento estacionário. Já estou salvo, está tudo pronto e acabado. Meu passaporte para o céu já está carimbado, não preciso fazer mais qualquer tipo de coisa, já não preciso rezar tanto mais, já não preciso me dedicar tanto à minha salvação, porque eu já sou um homem santo, já sou um servo de Deus, já sou um escolhido, nada disso. Nada disso. Essa vigilância tem que ser constante. Essa vigilância tem que ser até o último dia da minha vida. Tem que ser hoje e todos os dias da minha vida. E agora me conta aqui nos comentários, por favor, de tudo isso que nós refletimos. O que mais te chamou a atenção? O que é que Deus colocou no seu coração? O que é que você gostaria de complementar desta palavra maravilhosa que Deus tem para nós? Conte para mim aqui nos comentários, por favor. E mais uma vez eu te peço, deixe seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo para que ele chegue a muitas pessoas e nós possamos trazer cada vez mais irmãos nossos e ajudar nessa trajetória entre chamados e escolhidos. Todos são chamados, muitos, mas poucos são os escolhidos e são esses que nós precisamos nos tornar. Todos nós precisamos nos tornar escolhidos com a veste nupcial para um dia estarmos na glória do céu. Conto com você. Muito obrigado. Beijão e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.